nós vamos dar início à nossa aula 3 de um curso de bordado gratuito, moderno, que eu tenho feito já há um tempinho, algumas semanas ali. Eu já fiz a aula 1 e a aula 2 e eu estou agora na aula 3. As outras aulas estão gravadas dentro do YouTube, do Instagram e do Facebook, dentro da minha página, Triluna Artesanato Feminino. Então, se vocês quiserem rever essas aulas, né, aprender um pouquinho sobre bordado, é só assistir essas gravações que estão lá no YouTube e também no Instagram e no Facebook. E não se esqueçam aí também, né, de curtir a minha live, de curtir a minha página. Isso me ajuda bastante, dá um engajamento bom para mim também, né, para poder divulgar esse material para muitas outras pessoas, para que todos possam acompanhar também e ter acesso a esse material que foi feito de forma gratuita e que pode ajudar bastante gente também, né, que de repente tinha vontade de aprender um pouco sobre bordado. Como eu já tinha falado nas outras aulas, muitas pessoas me procuravam, me perguntavam se eu dava aula de bordado, e na época eu não dava aula de bordado, né, eu só fazia os bordados para comercializar nas feiras que eu faço, mas através de um projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc de 2021, e esse projeto pôde ser executado, está sendo executado com recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Então, também o meu agradecimento aí a esses órgãos que puderam promover esse projeto, esse edital, e a gente poder fazer parte e estar levando esse nosso conhecimento também para tantas outras pessoas. As aulas de bordado, elas então acontecem como forma de live, ao vivo, sempre. São 7 aulas que eu estou fazendo, nós já estamos na 3ª aula, de um curso de bordado gratuito à mão em bastidor. Eu chamo de bordado moderno ou bordado livre, porque a gente pode usar a nossa criatividade para poder colocar, né, ali no tecido aquilo que a gente tem em mente, aquilo que a gente gostaria de estar transmitindo através dessa arte, que é muito bonita. As aulas têm uma duração aproximadamente de 1 hora, 1h30, até 1h30, mais que isso não, porque senão fica muito longo também a aula, né? E durante a live, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar também, porque aí eu vou estar tirando essas dúvidas aqui ao vivo, né, com vocês. Então é um momento bastante importante que você pode estar já interagindo na hora comigo, tá? Para participar das aulas e ter acesso ao material antes das aulas, para poder já saber quais são os riscos, qual o material que eu vou utilizar, eu criei um grupo no Telegram. Então, se você gostaria de ter acesso a esse material também, eu mando os arquivos em PDF. Pode me chamar aqui nos comentários, ou então acessar o meu link da bio do Instagram, que é Triluna Artesanato Feminino, e me procura lá, que você pode clicar no link e então acessar o meu grupo no Telegram, e aí você vai receber todo esse material certinho, todas as informações já antes da aula, para poder ter tudo ali e fazer comigo durante a aula o que a gente tem proposto. As aulas, como eu falei, então também estão todas gravadas, né, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Você pode rever as aulas. E o objetivo deste curso de bordado moderno é desenvolver habilidades que podem se tornar profissão conforme o interesse de cada um. Pode ser um hobby, pode ser uma profissão, pode ser para presentear alguém, para decorar a sua casa.
Então, esse curso, ele desenvolve esse tipo de habilidade. Durante o curso eu apresento técnicas e ideias também de bordados. O bordado proporciona novos conhecimentos, porque você, enfim, começa a se interessar pelo assunto, começa a pesquisar na internet, em vários canais aí da internet, em vários sites que também trazem esse conhecimento sobre o bordado. É muito importante não ficar preso só a um tipo, né? Pode aprofundar isso também. Na internet tem inúmeras ideias, inúmeros projetos que podem ser aí disponibilizados, e você pode não copiar, como eu já disse, não é questão de copiar, né? Porque o artesanato, ele é a sua criatividade, mas você pode ter ideias para poder criar alguma coisa sua. E o bordado também é uma oportunidade para você se expressar e descobrir suas próprias aptidões. De repente você nem sabia, né? Não tinha ideia que poderia fazer um trabalho tão bonito, ou fazer um bordado, ou desenhar no tecido e depois bordar. Às vezes a gente acha que, eu não sei, eu não vou conseguir, mas nunca tentou, nunca pegou ali o papel, nunca pegou a caneta, um tecido, as agulhas e tentou fazer. Ou também, né, foi atrás de cursos para poder aprender a fazer isso. Além de ser esse conhecimento de novas aptidões, esse curso ele traz uma oportunidade de autoconhecimento e de valorização das manifestações artísticas que você pode ter e ainda não conhece. Como o bordado, você desenvolve habilidades com as mãos, principalmente com o cérebro, dando lugar à criatividade através de diversos materiais, de técnicas e de procedimentos. Então, é uma gama enorme de coisas que você pode ter através do bordado, através deste curso que eu estou oferecendo a você. Cada participante também que estiver lá dentro do Telegram pode mandar o seu bordado, né, o trabalho que fez para mim lá, que eu vou também estar divulgando nas minhas redes sociais, mostrando um pouquinho desse trabalho que você fez, que você está tentando desenvolver. E como eu disse nas outras aulas, não precisa ser perfeito, precisa fazer, né? Sempre tem aquele ditado que diz que feito é melhor que perfeito. Então, é necessário que se faça, para daí se aperfeiçoando e melhorando, né? Porque ninguém nasce sabendo e a gente aprende. Então, não fiquem frustrados aí se no começo é difícil, demora. E outra coisa que eu sempre digo é que treina muito a paciência, porque demora também, tem que ter ali um certo... essa paciência, né, de poder bordar com cuidado, devagar. Se errou os pontos, desmancha e faz de novo. Então, isso é muito legal do bordado, porque dá essa possibilidade. Se você fez um risco errado, não ficou bom, vai lá, desfaz e começa de novo, apaga o risco, faz outro. Então, não tem nada assim que já fez e não existe mais como mudar. É muito bom essa questão do bordado. Durante esse projeto também, ele tem um nome de Agulha e Linha, Cenas Catarinenses. Foi em cima disso que eu fiz o projeto. E eu utilizo imagens e riscos sobre a cultura, sobre a arte, sobre lugares de Santa Catarina. E possibilita também que as pessoas, mesmo as que não são daqui e as que são também, né, conhecerem um pouquinho de alguma parte da cultura, do folclore, de algum lugar. E também traz o reconhecimento para a cultura de Santa Catarina. E essa Lei Aldir Blanc, ela também aconteceu em vários outros estados, e as pessoas também estão fazendo seus projetos em outros estados por causa desse edital.
Então vamos conversar um pouquinho sobre o que é o bordado. Eu já falei isso na primeira aula, hoje eu vou retornar a falar algumas coisas um pouco diferentes, tá? O bordado é uma arte milenar, não surgiu ontem, nem anteontem, nem alguns anos atrás. Ela é uma arte milenar e que vem sendo modernizada com o passar dos tempos. Quem já aprendeu há muitos anos ou ouviu falar, né, sobre formas de bordado e for acompanhando isso nos dias de hoje, existe assim uma modernização, uma mudança um pouco na forma de bordar, foi criado coisas novas, pontos novos, técnicas novas e foi melhorando também essa forma de a gente poder transmitir a nossa criatividade através do bordado. O bordado à mão sempre fez parte da história das sociedades humanas. Não se sabe ao certo nem onde e nem quando ele surgiu. Mas uma coisa é certa: a dupla agulha e linha existe desde a pré-história. Eu andei pesquisando também algumas coisas, né, sobre o bordado e na pré-história utilizavam-se ossos mais finos, né? Ou eles até trabalhavam para que eles ficassem mais finos, mas não tão finos quanto uma agulha, e com aquilo eles bordavam. E isso também eles já faziam, não com esse nome de bordado, mas naquela época da pré-história, eles precisavam fazer as suas roupas, então tinham que costurar as roupas de uma forma que às vezes até parecia um bordado, porque costuravam por cima uma peça da outra. Então hoje entende-se que aquilo já era uma forma de bordado também, além de ser costura, também era o bordado. E no Brasil, o bordado manual chegou com os portugueses na época da colonização. O bordado afasta a mente dos problemas. Eu disse já nas outras lives que quando a gente está bordando, nós precisamos criar até um ambiente, assim, colocar uma música gostosa de se ouvir, que de repente nós não temos tempo aí no dia a dia, mas você às vezes precisa bordar ou quer bordar e gosta, né? Coloca uma música aí gostosa para ouvir, aí você vai meditando enquanto borda, vai pensando nos pontos, ou assiste algum curso de alguma outra coisa enquanto borda, ou assiste filmes no Netflix, enfim, dá para fazer muita coisa enquanto se borda, né? Porque você está utilizando as mãos, mas você consegue estar ouvindo e fazendo outras coisas. Então, é uma prática meditativa também o bordado. Ele promove qualidade de vida, como todo trabalho, assim como todo trabalho artesanal. Ele melhora o estresse, a gente consegue, muitas vezes a gente se estressa, claro, né? No nosso trabalho aí, às vezes as pessoas pedem aí tantas coisas, né? Você faz de um jeito, não é daquele, enfim. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que fazer o trabalho manual, para quem gosta, ele acaba sendo uma fonte de eliminação de estresse, porque você afasta a mente de tudo aquilo que te preocupa, né? Ou pelo menos tenta fazer isso, e se concentra no trabalho para usar sua criatividade, para usar as mãos, usar o cérebro e colocar tudo isso de uma forma criativa. Existem inúmeras formas de aplicação do bordado. Eu estou ensinando aqui o bordado à mão em bastidor, mas existe bordados em bolsas, bordados em almofadas, em roupas, acessórios, calçados e uma infinidade de coisas. E existem também muitos tipos de bordados, feitos com outros tipos de agulhas. Eu não vou mostrar hoje os materiais utilizados no bordado, porque eu já faço isso durante as aulas, né? Já fiz na primeira aula, na segunda, vou fazer nas próximas. Hoje é só uma conversa, então eu não vou trazer os materiais que eu utilizo. Mas além das agulhas normais de bordado, que eu utilizo as de costura à mão, existem também outros tipos de agulhas, né, diferentes. Existe esse curso que eu dou do bordado moderno, também existe ponto cruz,
o vagonite, que são outras técnicas de bordado. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que em um momento histórico em que tudo está disponível imediatamente, bastando a gente ficar online. Então, se você está na internet, você tem tudo que você precisa, que você quiser saber, tem tudo na internet. As coisas feitas pela mão humana, elas se tornaram específicas. Então, o trabalho manual, o trabalho artesanal, ele é muito especial. Outro ponto importante é que oferece uma expressão pessoal. Você coloca um pouco de você no trabalho que você faz. Então é uma expressão pessoal também. Tem o seu jeito. Eu explico nas minhas aulas de bordado como eu aplico o bordado, como eu faço, que técnica eu uso, né, a forma de bordar, os pontos, mas conforme as pessoas vão aprendendo, elas podem desenvolvendo as suas próprias técnicas, o seu próprio jeito, a sua própria forma de bordar. Então, é a expressão pessoal, cada um coloca e faz do seu jeito. Você bordar é focar, ter paciência e ver uma transformação acontecer. As mãos bordadeiras, em qualquer tempo e lugar, sempre têm algo a dizer. Com arte e beleza, o artista que borda fala do cotidiano, do mundo em geral, porque a gente acaba pegando, né, um pouco desse contexto, ou algum lugar, ou alguma situação, ou alguma cultura, e colocando isso no bordado, de qualquer lugar do mundo. Afirma uma identidade, revela pensamentos, ideologias e, acima de tudo, expressa carinho e afeto em cada detalhe bordado. Em relação à arte de bordar, usando a máquina de bordar, que é uma outra forma, alguns registros citam um operário francês de nome desconhecido como o inventor da primeira máquina de bordar, em 1821. Então, é bastante antiga, né? Quanto à intervenção da máquina de costura, quanto à invenção da máquina de costura, o crédito da patente vai para Isaac Merritt Singer, né, que todo mundo conhece hoje, das máquinas Singer. Ele era um mecânico de Nova York em 12 de agosto de 1851. Talvez por isso mesmo, porque as mãos bordadeiras têm olhos que uma máquina não vê, surge uma revalorização das manualidades no século XX. Do século XX para cá ficou mais forte isso. A procura por trabalhos manuais e pela qualidade do acabamento mostra-se até hoje uma tendência. Eu falei na última aula que as tendências de artesanato, uma das tendências de artesanato para 2022 também tem o bordado. Então, em todas as aulas, como eu já falei, a gente aprende sobre alguns tipos de pontos, aprende os tipos de tecidos, agulhas, tipos de linhas, como transferir o risco para o tecido, como encaixar o tecido no bastidor, como usar o bastidor. E por enquanto, a aula 1 e a aula 2 foram técnicas de nível básico, de nível inicial. Foram bem simples e bem fáceis de fazer. Quem acompanhou comigo pôde ver isso. Durante a aula, então, eu também tiro as dúvidas dos participantes e respondo aí durante a live. Eu vou mostrar para vocês, para quem não viu ainda, os bordados que eu já fiz na aula 1 e na aula 2, tá? Esse bordado foi o bordado feito, eu enviei o risco lá pelo Telegram para as pessoas e foi o risco da primeira aula. É um skyline de alguns monumentos de Santa Catarina bastante conhecidos. Nós temos aqui Balneário Camboriú, a Roda Gigante. Nós temos aqui a Igreja Santíssima Trindade de Itajaí. Temos a Ponte Hercílio Luz de Florianópolis. E temos o Farol de Santa Marta em Laguna.
Esse foi o primeiro risco e esse é o bordado da primeira aula, né? Nós temos aqui. Então, esse ficou pronto, eu fiz para poder também compartilhar e mostrar para vocês como ficaria, né? Se vocês também estivessem feito. Eu fiz ele, como é um skyline, eu fiz ele todo em uma cor só, também foi a primeira aula, então para facilitar, né? Aqui dentro nós temos vários tipos de risco, nós temos o risco, o ponto reto, o ponto atrás, o ponto cheio aqui em cima, ponto haste, o ponto rococó. Então aqui tem vários tipos de pontos, que eu já passei na aula 1, se você quiser saber, pode assistir as aulas que ficaram gravadas. Este aqui, então, foi o risco da aula 2, que nós falamos sobre o boi de mamão. Eu contei um pouco da história do boi de mamão, como surgiu, de onde veio, e aí passei o risco do boi de mamão. E a gente tá... se alguém aí que estiver assistindo a live quiser entrar ao vivo comigo para conversar um pouquinho sobre o bordado que fez, né? Se chegou a fazer o bordado, não precisa ter vergonha não, a gente conversa aí rapidinho, é uns minutinhos só. Entra aqui comigo, a gente diz um oi, fala de onde é. E também, se não fez o bordado, mas gosta do bordado, quiser entrar comigo aqui, pode me chamar aqui que a gente conversa uns minutinhos, tá bom? Então esse aqui foi o risco da aula 2, o boizinho de mamão bem colorido. Ficou bem bonitinho. É um bastidor menor, né? Esse aqui é de 12 centímetros. Esse outro bastidor aqui é de 18 centímetros, porque existem vários tamanhos de bastidores. É um bastidor de MDF. Ele é um pouco diferente do bastidor de bambu. Eu até tenho aqui 2 bastidores de bambu. Esse aqui tem tarraxa, né? É um parafuso aqui que prende. Geralmente eu corto o finalzinho dele fora para não ficar muito grande, né? E aí eu até tenho aqui não tá aqui, tá pendurado lá. Eu corto aqui um pedacinho e esse não tem tarraxa, mas esse é bambu. Ele é mais arredondado, ó. Se você prestar atenção, ele é mais arredondado do que o de MDF. O MDF é mais retinho. Os custos são diferentes também, né? O de MDF tem um custo um pouquinho menor do que o de bambu, tá? Então, o de bambu, ele é um pouco mais difícil de achar também. E eu geralmente, quando eu compro os bastidores, eu compro pelo Mercado Livre. Se alguém precisar também de orientação aí, quiser alguma informação de onde eu compro os meus materiais, pode me chamar por DM aqui no Instagram, pode me chamar lá no Facebook também, e eu passo aonde eu compro, onde eu adquiro os meus produtos de bordado, tá certo? Tem também alguns bastidores diferentes. Não só os redondos, né, mas tem redondos assim trabalhados com esse ganchinho aqui de pendurar de metal diferente. Tem o oval. Esses aqui foram uns que eu encontrei na internet e achei muito bonito, comprei. E esse também é oval de MDF, ó. Tá? Então, assim, tem uma infinidade de tipos de bastidores que você pode estar adquirindo. E bordando do seu jeito, fazendo composições. Dentro do meu Instagram, eu tenho também lá outros bordados que eu já fiz, né? Fiz muito bordado por encomenda também. Um dos bordados que eu amei fazer e foi um desafio muito grande para mim, que também eu tenho lá postado no Instagram, foi um quadro para um quarto de criança, que ele tinha 1 metro, ele tinha 1 metro por 80, ele era bem grande. E aí uma imagem toda eu demorei aí de 3 a 4 meses para fazer um bordado daquele, mas ficou muito lindo. Se vocês entrarem lá no meu Instagram e procurarem, vocês vão achar esse bordado.
É muito lindo, demorou bastante, mas quando a gente termina um bordado, né, no início parece que não vai ficar bom, não vai dar certo, você começa a bordar, acha que tem que desmanchar, mas quando você termina de bordar, você fica até surpreso com o que você fez. Eu queria também só colocar para vocês, falar um pouquinho, eu acho que eu não falei nas outras lives, do meu trabalho como artesã. Eu sempre gostei de trabalhar com artesanato, de forma manual, fazer trabalhos manuais, sempre, desde do primário na escola. Eu aprendia muitas técnicas de artesanato, de trabalhos manuais na escola onde eu estudava, e aprendi várias coisas e sempre gostei e sempre fazia também nunca eu tive o trabalho artesanal como uma profissão, eu só tinha ele como um hobby. Fazia para presentear, fazia para mim, algumas coisas em alguns momentos eu até vendia. Isso há muitos anos atrás, né? Não vamos falar muito quantos anos para não assim revelar a idade. Não tenho nenhum problema com isso também, né? Mas é bastante tempo. E quando eu vim para Florianópolis, hoje eu moro em Florianópolis, eu resolvi abandonar o escritório de contabilidade no qual eu trabalhei por muitos anos, com papel, com burocracia, e me dedicar ao artesanato. Aqui em Florianópolis a gente tem feiras de artesanato em muitos lugares. E aí eu vi essa oportunidade de poder usar o artesanato como uma profissão. E aí foi daí que eu comecei a aperfeiçoar as minhas técnicas que eu havia aprendido, que eu via na internet. E aí então eu até hoje ainda continuo fazendo, quando eu acho um curso que vale a pena na internet, mesmo que é uma técnica que eu sei fazer, eu às vezes assisto, compro, faço até os que estão aí disponíveis. Pra gente, alguma coisinha nova a gente sempre aprende, então vale a pena. E a gente não sabe tudo, né? A gente sabe um pouco e aí a gente sempre vai aprendendo, e o que aprende vai repassando. Eu comecei a fazer feiras, então já fazem uns 6 anos que eu trabalho como artesã, fazendo feiras de artesanato, feiras livres, no centro de Florianópolis e em outros bairros já fiz também, ou alguns eventos privados de pessoas que me convidavam para expor os meus produtos e para comercializá-los ou só apresentá-los também. Tenho as minhas páginas no Instagram, no Facebook, onde eu vendo pela internet. As pessoas podem fazer encomendas comigo. Então o meu trabalho ele já tem um alcance em todo o Brasil e até já foi para fora do Brasil algumas coisas também. Fico muito feliz com isso, porque, como eu disse, o trabalho manual às vezes traz um reconhecimento que um outro trabalho não traria, e isso é gratificante, ouvir as pessoas falando que o seu trabalho é bonito, que o seu trabalho é inspirador. E eu sempre procuro, dentro do meu artesanato, tanto que ele se chama Triluna Artesanato Feminino, sem discriminação ao masculino, óbvio, mas é bastante voltado às mulheres. E um dos ícones assim que eu mais uso no meu artesanato é a Frida Kahlo. Tanto que vocês podem ver aqui, né? Tem alguns bastidores, tem a bonequinha da Frida, aqui tem um outro bordadozinho da Frida também, e faço, enfim, inúmeros outros trabalhos envolvendo a Frida e também outras mulheres que inspiraram a história. Esses tempos eu fiz uma live falando sobre a Simone de Beauvoir, então eu falei sobre a vida dela, que conta uma história muito bonita e é inspiradora para outras mulheres, e também porque o meu artesanato, eu faço bijuterias em resina, faço bijuterias em cerâmica plástica e valorizo as mulheres, né? Torna elas
mais bonitas, né? Não que elas não sejam, mas dá aquele toque especial. Então isso me deixa feliz. E também gosto de trazer presente o sagrado feminino, tão esquecido muitas vezes, né? No nosso universo feminino. Tem alguém que quer entrar ao vivo comigo, que gostaria de conversar um pouquinho sobre bordado? Se estiver aí, levanta a mão, chama. Podemos entrar aqui ao vivo. A live de hoje não vai ser muito demorada, tá, pessoal? Então, vocês podem me chamar aí. A nossa próxima aula, a de número 4, então, será no dia 5 de março. Sábado que vem, às 19 horas. Eu não sei se vocês... Algumas pessoas, eu até perguntei qual seria o melhor horário de estar transmitindo as lives e os dias da semana melhores. Eu tento colocar assim o horário que eu imagino que é um horário bom para todos assistirem à noite. Mas de repente, se for durante o dia também, é possível a gente fazer de manhã à tarde, não tem problema. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários qual o melhor horário para vocês, que vocês gostariam de assistir ou de ver as lives, fiquem à vontade, porque também elas ficam gravadas e vocês podem estar assistindo depois. Isso é uma coisa bastante boa, né, de a gente poder gravar e deixar disponível aqui para as pessoas assistirem depois. Eu queria mostrar também uma outra forma, esse colarzinho aqui, ó, que eu fiz bordado, é um mini bastidor que eu comprei, né, esse mini bastidor, e aí eu bordei. Tenho vários outros desenhos de bordado, mas é possível bordar qualquer desenho. E aí esse aqui é um de girassol que eu fiz, coloquei hoje para mostrar para vocês. Tem vários outros tipos, né, e de ideia para você também, que você também pode fazer. Esse aqui é maiorzinho, mas tem menorzinhos também. Quanto menorzinho o desenho do bordado, quanto menor o bordado, mais delicado ele tem que ser. Ele precisa ser, os pontos eles são mais minuciosos, são mais pertinhos e tem que ser bem perfeitinhos, bem acabadinhos para ficar bonito, para não se desfazer, porque é uma peça que a pessoa vai usar. Então tem que cuidar bastante com isso, né? E é único, é isso que eu digo, o artesanato é único. Por mais que outras pessoas façam algo parecido, nunca vai ser igual, porque cada um faz de um jeito, né? Nas feiras que eu faço, às vezes tem outras pessoas também que fazem a mesma técnica ou vendem um produto parecido com o meu, mas eu não me preocupo, porque ele não vai ser igual. Não existe nem a possibilidade de fazer igual, a não ser que a pessoa realmente, né, copie assim tudo exatamente, detalhe por detalhe. Mas se não, alguma coisa diferente sempre vai ter. E os clientes, as pessoas podem gostar mais do meu produto ou do produto do outro artesão, né? Então não somos concorrentes, somos parceiros dentro disso. A gente pode trocar ideias como artesãos dentro de uma feira ou mesmo pela internet. Eu posso saber de algumas coisas e de lugares onde eu posso comprar materiais mais em conta ou materiais melhores e compartilhar isso com outras pessoas. E isso é o que isso é que é legal, né? De não nos vermos como concorrentes, e sim como aliados para esse crescimento, para esse mundo do artesanato, para esse mundo da manualidade também, porque nem todo o trabalho pelo PAB, que é o programa brasileiro, né, do artesão brasileiro, existem o artesão e os trabalhos manuais. O artesão é aquele que pega os materiais e modifica ele, né, transforma ele. E os trabalhos manuais são aqueles que você só monta, né? Você compra as matérias-primas e só monta. Não chega a criar alguma coisa ou criar todo o material que você está usando. Então, mas não deixa de ser um trabalho manual, não deixa de ser algo que é feito pelas suas mãos e usar a sua criatividade. Tá certo? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje.
Gostaria de convidá-los mais uma vez para curtir as minhas páginas aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, Triluna Artesanato Feminino, me apoiar aí também nesse projeto das aulas, curtir, compartilhar com outras pessoas que gostariam de assistir ou de aprender isso, né, que eu estou trazendo para vocês com todo carinho, bastante dedicação para poder preparar todo esse material, essas aulas para cada um. Então podem compartilhar com outras pessoas, isso é bastante importante, é a troca de conhecimento, a troca de informação, e o mundo se movimenta e as coisas giram, né, não ficam paradas. Gostaria de agradecer a todos. Hoje é um sábado de carnaval, deve ter muita gente pulando carnaval aí hoje. Cuidado aí, usem máscara, cuidem com distanciamento, né? Procurem estar vacinados também, que é muito importante, ainda não estamos fora do perigo. Então é esse conselho aí que eu deixo para vocês, tá certo? Muito obrigada pela participação de vocês, por este sábado gostoso aí, onde a gente pôde estar juntos. E qualquer coisa que tiverem aí de dúvidas e perguntas, podem deixar também depois nos comentários, tá certo? Um abraço a todos e um bom final de semana para vocês. Até mais!